2 dias de silêncio absoluto. O mercado de solares, antes um furacão de números e promessas, agora refletia apenas o cinza da chuva nas telas apagadas. As famílias recuaram, os investidores se esconderam. Mas Kyle Lancaster sabia que essa calma era enganosa. Era a quietude que precede a tempestade, a paz que anuncia a guerra. Da sua torre, a Ardent, ele observava a cidade. A chuva fina dissolvia as luzes de neon no asfalto molhado. O som do vento lá fora misturava-se ao zumbido suave dos painéis de controle, criando uma falsa sensação de tranquilidade. Ele sentia o peso do seu império, a exaustão de lutar batalhas que ninguém via, e, acima de tudo, a dúvida que o consumia desde que aquele nome surgiu. Mira-voz. O sistema de sua suíte piscou lentamente, uma mensagem discreta na tela. Estado crítico. Energia em recuperação. Repouso sugerido. Kyle soltou um suspiro curto, quase um riso sem humor. Até você está cansado, é? Com um gesto, desligou todas as projeções, mergulhando o quarto na penumbra. Pegou o sobretudo. Precisava de ar. Precisava pensar. Desde o encontro no clube de banhos, o nome Mira-Voz ecoava em sua mente como uma nota dissonante, uma falha na sinfonia perfeitamente controlada de sua vida. Ele havia tentado rastreá-la, usando todos os recursos à sua disposição. O resultado era sempre o mesmo: nada. Nenhum registro biométrico, nenhuma imagem, nenhuma presença digital. Era como se ela fosse um fantasma, uma anomalia num mundo onde tudo é catalogado. Ao sair para a rua, a chuva fina e gelada tocou seu rosto. As luzes da cidade pareciam distantes, envoltas em uma neblina densa. Ele caminhava sem rumo, perdido nos próprios pensamentos, até que uma voz o arrancou do transe. Uma voz que o puxou de volta a um passado que ele pensava ter enterrado. Kyle, é você! Kyle virou-se devagar. Parado ali, sob a luz difusa de um letreiro, estava um homem alto, com uma barba por fazer e um sorriso torto que ele reconheceria em qualquer lugar. Darren Holt. Quem é vivo sempre aparece. Eles se encararam por um longo segundo, a surpresa dando lugar à familiaridade, e então, quase ao mesmo tempo, os dois riram. Uma risada genuína, que cortou a tensão da noite. Darren abriu os braços num gesto amplo. Você não mudou nada. Kyle sorriu de volta. Você sim. Tá parecendo um mendigo de luxo. Melhor do que um milionário falido, Darren retrucou, sem perder o ritmo. Kyle riu de novo. Acertei na piada ou foi sorte? Foi azar, disse Darren, com um brilho nostálgico nos olhos. Vamos beber. O bar Iridium era exatamente como se lembravam. Um refúgio esquecido sob as luzes brilhantes do Distrito Leste. Um lugar onde o tempo parecia ter parado. O mesmo balcão de madeira manchado, o mesmo cheiro forte de álcool e desilusão no ar. Sentaram-se lado a lado no balcão, como dois fantasmas revisitando um tempo que não existia mais. Darren girou o copo na mão. Lembra de quando a gente falava em dominar o mundo, sentados bem aqui? Kael deu um gole na sua bebida. Eu lembro de você caindo da ponte tentando fugir da escola. Darren gargalhou, um som alto e contagiante que fez algumas cabeças se virarem. Aquilo foi estratégia. Foi burrice, Kael corrigiu com um sorriso. Estratégia mal executada, então. Os dois riram juntos, e por um instante o bar inteiro pareceu mais leve, menos sombrio. Depois de um momento, Darren ficou sério. E aí? Ainda tentando consertar o mundo? Kael olhou para o reflexo no seu copo. Só tentando entender o que sobrou dele. E da gente? A pergunta de Darren foi mais baixa, quase um sussurro. Da gente, sobrou o suficiente para continuar bebendo. Darren assentiu, o olhar repentinamente melancólico. Sabe, eu achava que você era imortal, Kael. Que nada, absolutamente nada podia te quebrar. Kael deu um meio sorriso, amargo e cansado. Todos quebram, Darren. A diferença é o que fazem com os pedaços.
Um breve silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pela música lenta e triste que saía dos alto-falantes gastos do bar. O tempo parecia se arrastar. Darren apoiou os cotovelos no balcão, inclinando-se um pouco mais. Ouvi dizer que você andou mexendo com as famílias. E quem não mexe com elas acaba debaixo delas, Kyle respondeu, a voz firme. Elas ainda controlam tudo? Kyle ergueu o olhar, encontrando o de Darren. Tudo, menos o medo. Darren balançou a cabeça, um misto de admiração e preocupação no rosto. Você sempre foi bom com as palavras. Devia ter virado político. E você, comediante? Ia morrer de fome, mas ia morrer feliz. O riso foi sincero de novo. Uma trégua bem-vinda no meio da guerra silenciosa que cada um travava. Por alguns minutos, o peso do mundo pareceu distante, um problema para outra hora. Quando Darren se levantou e foi ao banheiro, Kyle aproveitou a oportunidade. Discretamente, pegou seu comunicador e digitou uma busca. Mira voz. Dados sigilosos. A resposta foi imediata e frustrante. Acesso negado. Interferência detectada. O sistema tentou romper o bloqueio. As luzes do dispositivo piscaram freneticamente por um segundo e depois se apagaram por completo. Kael franziu a testa, olhando para a tela morta. Você é um enigma, Mira. Darren voltou, colocando 2 garrafas novas no balcão. Essa é para comemorar o fato de a gente ainda existir. Kael guardou o comunicador e pegou o copo, erguendo-o no ar. As ruínas que chamamos de passado. Darren ergueu o seu. E ao futuro que ainda insiste em chegar? Eles brindaram. O som seco do vidro batendo ecoou no bar. Um lembrete de que, não importa o quanto o mundo mude, certas coisas, como as amizades e as feridas, permanecem. Lá fora, a chuva que antes era fina agora caía com força, lavando as ruas de Solaris. E do outro lado da rua, sentada no banco do motorista de uma Ferrari escura, Mira Voz observava. Sem pressa, sem expressão, apenas vigiando, através da cortina de água, o homem que agora tentava desesperadamente descobrir quem ela era. O jogo estava apenas começando. 2 dias se passaram e a cidade parecia parada no tempo. As torres espelhadas refletiam um céu cinza e pesado. Uma calma que não trazia paz, mas sim uma tensão crescente. Nenhum movimento deles. Nenhum novo ataque. Era um silêncio que gritava. Na Torre Ardent, no topo da cidade, Kael Lancaster estava sentado diante da janela panorâmica do seu escritório. O café na mesa já tinha esfriado há muito tempo. Ele observava a metrópole lá embaixo, um mar de luzes que parecia indiferente a tudo. O sistema de vigilância piscou, uma notificação fraca na tela holográfica. Atividade de mercado estável. Recomenda-se repouso. Ele ignorou a mensagem. Repouso é para quem não tem perguntas. Desde o encontro no bar, uma figura não saía da sua mente. Mira Voz. O nome dela era um completo vazio. Ele vasculhou todos os registros, cruzou dados de todas as câmeras da cidade, mas não encontrou absolutamente nada. Era como se o mundo inteiro tivesse esquecido que ela existia. Uma fantasma em uma cidade que tudo vê. Kyle digitou mais uma vez na interface de busca. Mira Voz. Arquivos. A resposta veio rápida e frustrante. Acesso negado. Origem de bloqueio desconhecida. Origem desconhecida. Ele repetiu para si mesmo, recostando na cadeira. Pouquíssimas pessoas no mundo tinham a capacidade de esconder algo do sistema. E, aparentemente, Mira era uma delas, o que tornava tudo ainda mais intrigante e perigoso. A porta do escritório se abriu sem aviso e Darren Holt entrou, carregando 2 xícaras. Café ou veneno, tanto faz. Você parece um morto-vivo. Kyle pegou uma das xícaras, o calor aquecendo suas mãos. Ainda sabe fazer café? Darren deu um sorriso cansado. Aprendi depois que me divorciei. É uma habilidade de sobrevivência. Kyle tomou um gole. Tá melhor que o último.
O último era de máquina. Esse é de sobrevivente. Eles riram baixo, um som raro naquele escritório. Por um instante, o assobio do vento contra os vidros preencheu o silêncio. Você devia descansar, Kael, disse Darren, a preocupação evidente em sua voz. Não posso. Tá obcecado por essa mulher? Ou se apaixonou de vez? Kael desviou o olhar para a cidade lá fora. Nada disso, só quero saber o que ela esconde. Darren bebeu um gole do seu próprio café. Curioso é quem vê um abismo e resolve pular de cabeça. Kael deu um leve sorriso de canto. Então acho que pulei faz tempo. Depois que Darren foi embora, deixando Kyle novamente sozinho com seus pensamentos, o sistema falou outra vez, a voz sintética ecoando no ambiente. Fonte externa detectada. Sinal de dados antigos. Localização provável. Biblioteca Velha de Solaris. Kyle levantou o olhar, surpreso. Biblioteca? Agora vocês estão falando de coisas antigas? Mesmo desconfiado, a menção de dados antigos era uma pista que ele não podia ignorar. Pegou o casaco e saiu, deixando para trás o café frio e a vista da cidade. O Distrito Norte era uma parte esquecida da metrópole, onde prédios novos e brilhantes davam lugar a estruturas antigas e decadentes. A Biblioteca Velha de Solaris era uma delas, um esqueleto de vidro e concreto espremido entre arranha-céus. A chuva fina pingava do teto rachado, formando pequenas poças no chão empoeirado. O ar era pesado, com um cheiro forte de poeira e papel queimado. A luz que entrava pelas janelas quebradas era fraca, criando longas sombras entre as estantes de livros. Kael caminhou em silêncio pelos corredores, o som dos seus passos abafado pela poeira. E então, ao fundo de uma das alas, ele viu uma silhueta. Era ela, Mira. Ela folheava um livro velho, completamente absorta, calma, como se nada mais no mundo existisse além daquelas páginas amareladas. Kyle se aproximou devagar. Não esperava te ver aqui. Mira nem se virou. E eu não esperava que você soubesse ler. A ironia na voz dela era afiada. Ele riu baixo. Gosto de surpresas. Então vai gostar dessa. Com um movimento rápido, ela empurrou um dossiê sobre a mesa de madeira. Na capa, em letras grandes e desbotadas, estava escrito: Projeto Solis. Kyle se aproximou, o coração acelerando. Você está procurando o mesmo que eu? Mira finalmente levantou o rosto e seus olhos o encontraram na penumbra. Depende. Você está procurando a verdade ou um motivo para fugir dela? Ele ficou em silêncio, pego de surpresa pela pergunta direta. Ela o estudou por um momento. Não confia em ninguém, né? Confiança tem que ser conquistada, ele respondeu, a voz firme. Então conquiste. Com isso, ela se virou e caminhou em direção à saída, desaparecendo na escuridão do corredor. Kyle ficou parado, olhando para a porta que ela acabara de fechar. A voz do sistema sussurrou em seu comunicador de ouvido. Entidade próxima emite sinal anômalo. Ele franziu a testa, olhando para o dossiê sobre a mesa e depois para a porta. Você tem algo que não devia ter, Mira. De volta ao topo da torre Ardent, o vento cortava o ar, assobiando contra os vidros. A cidade abaixo era um tapete de luzes pulsantes. Kyle abriu o dossiê que Mira deixou para trás. As páginas estavam corrompidas, cheias de falhas e dados ilegíveis. Mas um nome se repetia, como um fantasma na máquina. Projeto Solis. Enquanto ele tentava decifrar os fragmentos de informação, o sistema emitiu um alerta. Advertência. Prosseguir pode expor o sistema a riscos desconhecidos. Kael ignorou o aviso. Ele se virou para a interface holográfica e perguntou diretamente, a frustração evidente em sua voz. O que você está escondendo? A resposta do sistema veio fria e impessoal. Ainda não é o momento de você saber. Kael olhou para o horizonte, para as luzes que se estendiam até onde a vista alcançava. Se ela é a chave! Ele fechou o punho com força. Então quero saber o que ela abre. O sistema ficou em silêncio. Nenhuma resposta. Nenhuma advertência.
E pela primeira vez em muito tempo, Kyle teve a nítida sensação de que não estava mais sozinho naquela torre. Havia outra presença ali, observando, esperando. A caçada havia apenas começado. Obrigado por assistir. Se você quer saber o que é o Projeto Solis e qual o segredo de Mira, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo capítulo. Até lá!